Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Feliz Natal para você, para toda a sua família. Você pode até me dizer assim, mas hoje não é dia de Natal, mas para nós é. Você já deve ter ouvido aquela musiquinha que diz que já é Natal na Líder Magazine, começa lá em novembro, não é? Mas conosco nós não começamos tão antecipadamente, mas aqui na nossa Igreja Batista Manancial, hoje nós queremos comemorar o dia do Natal. Na realidade, nós vamos comemorar a semana do Natal, porque o Natal ele é talvez o feriado mais importante do cristianismo, aquele que marca o nascimento do nosso Salvador. Não necessariamente o nascimento, mas a encarnação, a vinda humana de Deus a esse mundo, né? Deus sendo todo-poderoso, sendo o criador do universo. Lá em Filipenses, no capítulo de número 2, nos é revelado que ele decide, enquanto Deus, descer a esse mundo e tornar-se humano a fim de recobrar ou a fim de renovar o nosso relacionamento com ele. Então eu quero desejar um Feliz Natal para você, para sua família, nesse ano tão difícil que nós vivemos, e nós podemos declarar que nasceu o Salvador. Temos sido guardados, salvos, salvaguardados e protegidos pelo nosso Senhor. Temos que comemorar, temos que agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, e com certeza Ele tem feito também na sua vida, na sua casa e na vida aí da sua família. Amém? Que Deus esteja abençoando cada um de nós. Hoje, meus irmãos, está acontecendo lá na igreja o nosso culto presencial de Natal, e você poderá assisti-lo na quarta-feira às 19 horas, a comemoração presencial do nosso culto de Natal. Mas olha, no dia 24, quinta-feira, na quinta-feira, você não pode perder. Dia 24, quinta-feira, véspera de Natal, às 19 horas, presta atenção nisso, vou falar de novo, hein? Quinta-feira, dia 24, às 19 horas, nós vamos reapresentar a nossa cantata de Natal 2010, Vinde e Adoremos. Fantástica, uma cantata assim maravilhosa, como a Liz estava falando comigo esses dias aqui em casa. É a nossa cantata favorita de todas que foram apresentadas em nossa igreja nesses 11 anos juntos, e com certeza você será muito abençoado. E ao mesmo tempo que você será abençoado, abençoada, nós vamos recordar um pouquinho como que nós estávamos 10 anos atrás. Então será um momento para a gente rir, para a gente chorar, para a gente adorar, para a gente recordar coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossa vida. Mas por hoje, eu convido você a ir comigo lá para Mateus, capítulo de número 2, os versículos 1 a 11, e eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre lições de uma visita. Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 11. E você deve pensar assim, mas lições de uma visita? O tema não é Natal? E se a sua Bíblia possui título como a minha, você verá que ela já trará por título a visita dos magos, ou dos reis magos, como muitos dizem. Mas a palavra diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Perceba que a Bíblia não fala 3, tá? Apenas momento teológico. A Bíblia não fala em momento nenhum que foram 3. É apenas uma tradição. Nós dissemos que são 3 por causa dos 3 presentes que eles trouxeram. Uma outra curiosidade aqui no nosso momento teológico é que a Bíblia aqui em momento nenhum diz que eles eram também pastores. E nós vemos alguns textos, outros evangelhos vão dizer que eram pastores. O evangelho de Mateus que não diz. Então nós vemos que muito provavelmente os evangelistas estão falando de 2 visitas. Muito provavelmente os evangelistas não estão falando das mesmas pessoas. Os magos e os pastores que visitaram Jesus, repito, muito provavelmente não eram as mesmas pessoas.
Provavelmente, meus irmãos, os pastores eles visitaram Jesus no momento do nascimento e os magos visitaram Jesus um pouquinho depois, quando Jesus já estava em casa, porque a Bíblia diz que Herodes achava que Jesus já tinha 2 anos de idade, então talvez não tenha acontecido imediatamente. Mas vamos ao texto. Versículo 2: E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: na Judéia, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apresentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para que eu também possa ir adorá-lo. Versículo 9. Herodes está mentindo para os magos, claro. Você sabe que Herodes conhecia a profecia de que o rei dos judeus nasceria, né? Aqui ele fica sabendo que é em Belém, e ele pretende matá-lo. Como o Herodes não vai saber mais à frente quem é Jesus, ele mata todos os meninos até 2 anos de idade. Então perceba que quando os magos eles vão visitar Jesus, muito provavelmente não está se relacionando o texto, apesar que a tradição diz que foi assim, no momento ali que ele está na estrebaria, né? Muito provavelmente não. Pode ter sido, mas teologicamente quem estava na estrebaria eram os pastores. Muda todo o nosso cenário natalino, na verdade, porque a gente tem a imagem do presépio com a estrela brilhando em cima do presépio e a coisa pode ter sido um pouco diferente. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que vinha do Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, perceba aqui no versículo de número 11, uma coisa que a gente não nota, não é verdade? Raramente alguém nota isso no texto. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-se-lhes ofertas, ouro, incenso e mirra. Então nós começamos o nosso momento teológico, brincadeira, não é o nosso momento teológico, mas nós vemos aqui então que os magos eles encontram Jesus. É uma das primeiras visitas que Jesus recebe ao nascer. Eu não vou dizer a primeira, porque nós temos os pastores lá na estrebaria. Então, olha, para você poder entender o cenário, você que pensa que os pastores e os magos são as mesmas pessoas, os magos seguiram a estrela até a casa em que Jesus estava. Ele era recém-nascido, mas a idade é imprecisa. Ele podia ter ali 1 mês até 2 anos, porque Herodes está procurando alguém até 2 anos para matar. Os magos. Os pastores encontram Jesus recém-nascido na estrebaria, mas eles não seguem estrelas, eles recebem uma orientação dos anjos. Eis que vos trago novas de grande alegria. E você não vê nenhum texto dizendo que anjos conversaram com os pastores. Então são passagens diferentes, tá bom? Mas olha, os magos eles chegam aonde Jesus estava. Jesus recém-nascido, ele recebe uma das suas primeiras visitas. E eu pergunto para você recebe muita visita no Natal? Eu vi uma piada esses dias muito engraçada, de alguém dizendo na internet assim: se você só arruma a casa na época do Natal para receber visitas, lembre-se que quem nasceu foi Jesus e não a vigilância sanitária, né? Numa brincadeira aí para quem só arruma a casa no Natal. Mas olha, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus ele nasce, ele recebe uma das suas primeiras visitas. Hoje nós queremos falar aqui à noite sobre a visita dos magos, que na realidade também são chamados na tradição de reis magos,
mas a Bíblia não diz que eles eram reis. E esse entendimento de magos também é algo muito nebuloso. Nós devemos mais entender na palavra original como sábios, não é? Não necessariamente magos, né? Quando a gente pensa em magos, nós pensamos em feiticeiros, aqueles que consultavam os astros, e isso não fica claro no texto que era a situação. Não fica, tá bom? Mas chega de momento teológico, vamos para o texto. Esses homens chegam até onde Jesus estava, a estrela para sobre a casa que Jesus estava. Esses homens entram na casa que Jesus estava, recém-nascido, né, ainda criança, e eles presenteiam Jesus. E eu perguntei para você recebe muita visita no Natal, né? E Jesus ele recebe aqui uma visita. Eu pergunto para você, quem vem te visitar no Natal, será que traz presente para você ou traz só despesa? Só algumas brincadeiras aí do Natal. Mas, meus irmãos, esses homens levam presentes para o neném recém-nascido. Eles levam presentes ao Salvador. E diz o texto que esses homens eles levam para Jesus ouro, incenso e mirra. Amém? Guarda isso no seu coração nessa noite. Jesus, ao nascer, recebe uma visita e essa visita lhe traz presentes, ouro, incenso e mirra. Como eu disse para vocês, momento teológico, voltamos. O texto não diz que eram 3 magos, diz que eram magos. A tradição diz que eram 3 porque foram 3 presentes. Então a tradição imagina que é um presente de cada um. Beleza? Só para você entender aí essas curiosidades do Natal. Eu ia fazer, meus irmãos, um momento teológico especial de Natal, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu acredito que não. Tem muita curiosidade legal a respeito do Natal, mas eu acho que dificilmente eu vou conseguir fazer, porque a demanda no final do ano ela está muito grande, tá bom? De visitas, de tantos trabalhos aí que nós temos envolvendo a igreja. Mas esses homens presenteiam Jesus com ouro, incenso e mirra. E eu quero dizer para você nessa noite que essa visita, ela nos traz algumas lições. Lembra do tema da nossa reflexão? Lições de uma visita. E meus irmãos, quando nós olhamos para os presentes que essa visita traz, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. Um desses homens presenteia Jesus, aquele que havia acabado de nascer, com ouro. E o ouro ele tem um significado estupendo. Quando esses homens presenteiam esse recém-nascido com ouro, eles queriam trazer uma mensagem. Eles estavam dizendo alguma coisa. E olha, nós sabemos, ainda que você não saiba conscientemente, mas eu sei que você sabe lá no seu subconsciente, que o ouro, quando nós pensamos em ouro, nós pensamos na realeza. Quem costuma ter muito ouro? Os reis. Quem tinha muito ouro no passado? Os reis. Não vem me falar pirata, hein? Não estou falando de pirata. Os reis, eles tinham muitos ouros e tesouros. E os piratas, se você pensou pirata, na verdade eles roubavam os ouros dos reis. Ouro remete à realeza. Quando esses homens presenteiam Jesus com ouro, estão apontando para o fato de que nasceu um rei. Nasceu alguém nobre. E meus irmãos, o rei é aquele que governa, o rei é aquele que dirige, o rei é aquele que administra, e Jesus ele precisa ser o rei da nossa vida. Você e eu precisamos deixar Jesus governar nossas vidas como rei, porque ele é o nosso rei. A palavra nos diz lá em Filipenses, no capítulo de número 2, que todo joelho se dobrará diante dele. E essa expressão de joelho se dobrar diante de alguém é uma expressão, meus irmãos, ligada aos reis. Porque quando alguém se apresentava diante dos reis, era normal se ajoelhar diante do seu rei. Meus irmãos, o nosso Jesus, Jesus ele é o nosso rei. Aquele que governa a minha vida, aquele que governa a sua vida. E se talvez, eu quero te convidar nessa noite a pensar comigo, se não é Jesus que está governando a sua vida, separa o Natal para pensar seriamente nisso e deixe Jesus governar a sua vida. Deixe ele ser rei na sua vida. Deixe ele dirigir a sua vida. Você precisa disso. Eu preciso disso. E meus irmãos, Jesus ele foi o único ser nesse mundo que já nasceu rei. Mateus capítulo 2, versículo de número 2,
e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? É por isso que Herodes tinha medo de Jesus. Não podem haver dois reis ao mesmo tempo, governando o mesmo lugar. Então nós vemos aqui que Herodes ele quer matar Jesus com medo de que ele fosse um rei humano, né? Um rei político. Humano ele era, um rei político. E essa não é a questão. Jesus ele não vem a esse mundo para ser um rei político, mas ele vem para ser um rei espiritual, um rei eterno, um rei que vai governar as nossas vidas eternamente. Talvez vulgarmente falando, em algum momento Jesus virá a ser o nosso rei político, porque lá no céu ele será rei eternamente. Se o milênio for algo literal, né? Nós não temos certeza disso teológica, mas ele governará como uma força política. Talvez em algum momento isso aconteça, mas espiritualmente Jesus, ele é o nosso rei. Nós somos espírito, Jesus é espírito. Um dia nós habitaremos no céu e Jesus ele governará sobre nós eternamente. Mas não espera o céu para deixar Jesus ser o seu rei. Deixe Jesus governar a sua vida agora. E entenda que aquele que tem um rei, ele é leal ao seu rei, ele é fiel ao seu rei, ele é obediente ao seu rei. Tudo isso se espera de um súdito. E eu pergunto para você nessa noite, você é um súdito do Senhor? Você é uma súdita do Senhor? Você é um servo, você é uma serva? Então obedeça, seja fiel, seja leal, porque é isso que se espera de um servo, de um rei. E deixe, acima de qualquer coisa, que esse rei governe a sua vida, que Jesus dirija a sua vida. Segundo presente, esses homens que foram visitar Jesus lá em Belém, eles levam um segundo presente, levam ouro que aponta para a sua realeza, mas levam incenso. Você já foi em alguma cidade de hippie? Eu pergunto, você já foi em Visconde de Mauá? Você já foi em Maromba? Você já foi em Trindade? Esses lugares tem muito hippie. Normalmente os hippies adoram algumas divindades muito doidas, né? Nós vemos muito isso. E é muito, principalmente as divindades da nova era. E é muito comum que se ofereça incenso a esses ídolos. Mas eu quero dizer para você que essa prática idólatra, ela não nasce idólatra. Mas oferecer incenso era algo que nós podemos ver lá no tabernáculo. Incenso era algo oferecido a Deus, e diz a palavra que quando o incenso era aceso, o cheiro subia ao trono e levava as orações do povo a Deus. Então o incenso ele simboliza, meus irmãos, a adoração. Quando esses homens presenteiam Jesus com incenso, está apontando que ali um rei nasceu, ouro, deram ouro de presente, mas também um Deus nasceu. Ou melhor, o Deus encarnou. O nosso Deus, o único Deus, ele encarna, ele se torna humano, mas ele não se torna menos Deus. Jesus é 100% humano, ele é 100% Deus. Então esses homens muito sabiamente chegam até o local do nascimento de Jesus e lhe presenteiam com incenso, símbolo de adoração desde lá do tabernáculo. É um reconhecimento da divindade de Jesus. É muito comum ateus que dizem que Jesus humano existiu, o Jesus histórico, como eles dizem, mas que o Jesus Deus não. Olha, não vai por esse caminho. Jesus histórico existiu, Jesus humano existiu. Nós temos comprovações extra-bíblicas sobre isso. O historiador Joséfo, ele fala sobre o Jesus humano, um homem que revoluciona a história, que os seus seguidores chamavam a atenção da sociedade. Há textos extra-bíblicos que falam sobre o Jesus humano, mas esse Jesus humano, ele é Deus encarnado. Ele é Deus. Eu me lembro que na minha ex-igreja eu estava dirigindo uma classe de batismo e alguém me perguntou, surpresa, se Jesus ele sempre existiu antes de ser filho de Maria. E eu digo para você que é óbvio que sim. Maria ela foi apenas um canal de Deus, uma ferramenta para a encarnação de Jesus. Jesus é filho humano de Maria,
mas Maria é filha de Cristo da mesma maneira. Porque quando nós vamos lá para João, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, diz que todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, inclusive Maria. Então nós vemos que Maria, ela é filha de Cristo, no fim das contas. Muito confuso, meus irmãos, parece que o nosso sermão hoje é um momento teológico especial de Natal, mas não é isso. O que eu quero dizer para você com toda essa confusão teológica é que Jesus é Deus. Ele já existia antes da sua encarnação humana. Guarda isso. Antes da encarnação humana, Jesus já existia. Você viu na nossa série Ouse Ser Firme, Jesus aparecendo em alguns momentos, lá na fornalha, lá na cova dos leões, é Cristo. Jesus aparece a Abraão, o anjo do Senhor, muito antes, muitos anos antes da sua encarnação. E esses homens, esses magos, eles reconhecem, esses sábios, de que quem estava nascendo ali em Belém, naquele momento, é Deus. Era um Deus. Era o Deus. O único Deus. O Deus que havia sido profetizado no passado. Tanto que Herodes chama esses magos à sua presença e querem conhecer as profecias que falavam a respeito da vinda de Jesus. Então Jesus é Deus. Esse segundo presente que ele ganha nos revela isso. Talvez nós conhecemos uma seita que bate aí na sua casa semanalmente, que liga para você, que quer te doutrinar e que vem dizer que Jesus não é Deus. E aí eles se confundem na explicação e dizem que Jesus é um Deus. Não vai por aí, meus irmãos. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, que se manifestam de formas diferentes, em momentos diferentes, mas sendo Deus, é capaz até mesmo de conversar consigo mesmo, que é o que nós chamamos de concílio da Trindade. Esse é o nosso Deus. E esse Jesus que está nascendo em Belém é o mesmo que o Pai, é o mesmo Espírito Santo, que fica aqui num determinado momento agora exercendo um novo ministério após a ressurreição de Jesus. Jesus é Deus. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. O Natal, ele marca a vinda de Deus a esse mundo. Emanuel é Deus conosco. Emanuel, o nome humano de Jesus, significa Deus conosco, sem mais. Então não vai na onda dessas seitas que dizem que Jesus é um Deus. Não, não é um Deus. Se ele é um Deus, tem outro Deus. Não, Jesus é o Deus. E esse presente revela isso. É Deus conosco. O incenso aponta para a sua divindade. Só se oferece incenso a uma divindade. João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. 1 João 5,7 nos diz: 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo de Deus, e os 3 concordam em um. Leia aí na sua casa João 10,30 e 1 João 5,7. Talvez, meus irmãos, eu possa ter errado a ordem dos versículos que eu estou te falando de cabeça, não está no meu esboço não, hein? Mas João 10,30 e 1 João 5,7 confirmam isso. Jesus é Deus. Mas Jesus ganha um terceiro presente desses sábios. Jesus ele ganha um terceiro presente desses magos. Que é a... Diz aí na sua casa, que eu quero ouvir aqui da minha. Mirra. Ouro, incenso e mirra. E a mirra, meus irmãos, aponta para a humanidade de Jesus. Humanidade. Mirra é uma espécie de perfume, né, de óleo. Nós até tínhamos aí na igreja um vidrinho de mirra que nós ganhamos de presente. Mas aponta para a sua humanidade. Então Jesus é rei, o rei dos reis, como nos diz Apocalipse. Ele é Deus, mas ele vem a esse mundo como um homem. Para quê? No Natal nós nos lembramos que Jesus veio a esse mundo como um homem. Para quê? Eu te pergunto. Meus irmãos, Jesus ele vem a esse mundo como um homem para viver o que nós vivemos, para passar pelo que nós passamos. Se há alguém que entende tudo que nós passamos e que nós vivemos, se você é alguém com muitos problemas, todos nós temos problemas.
Todos nós temos problemas. Mas se tem alguém que entende os nossos problemas é Jesus. Por quê? Porque ele teve uma vida humana. Ele se relacionou com os problemas humanos. E os problemas que nós temos, das mais diversas ordens, Jesus ele viveu todos eles. Tentações, provações, cansaço, tristeza, tudo isso. E a mirra aponta para isso, para a humanidade de Jesus. E Jesus, ao vir a esse mundo enquanto ser humano, ele se identifica com o sofrimento humano. E ele então dá a sua vida por nós. Hebreus capítulo 5, você pode ler na sua casa, os versículos 7 a 9 falam sobre isso. Romanos 5, 8 fala sobre isso. Filipenses 2 eu já citei. 1 Timóteo 2, 5, tudo fala sobre isso. Esse menino que estava ali em Belém, que é visitado por esses magos, que eles levam presentes, ele é alguém que vem para dividir a história da humanidade. É Deus, o Criador, vindo a esse mundo, entendendo tudo aquilo que nós vivemos, se compadecendo do nosso sofrimento e entregando a própria vida por amor a nós. Jesus, meus irmãos, ele é o verdadeiro e maior presente que Deus deu ao mundo. Amém? Existe um livro do pastor Carlito Paz, ali da Igreja da Cidade, né? A antiga primeira Igreja Batista em São José dos Campos, que se chama O Grande Doador, e que mostra realmente Deus sendo o maior doador da história. E eu comecei dizendo para você, né, que no Natal muitas pessoas ganham presentes. Eu até perguntei, você ganhou algum presente? E essa tradição nossa, tudo indica que essa tradição de dar presente, de ganhar presente, ela nasce aqui nesse cenário. Nós repetimos o feito desses magos, desses homens. Esses homens presentearam Jesus, então nós presenteamos aqueles que nós amamos, nós também somos presenteados por aqueles que nós amamos. Mas, momento teológico, você não sabia de onde vem essa prática de dar e receber presentes no Natal? Tudo indica que é daqui. Mas Jesus, meus irmãos, ele é o verdadeiro e maior presente que nós poderíamos ganhar. João 3,16 fala exatamente sobre isso. Deus, o Pai, ele entrega o seu Filho, que no final das contas é ele mesmo. Tudo isso é muito confuso, mas é necessário que você entenda que Deus ele se entrega. Natal é isso, é Deus se entregando por nós, se doando por nós, cuidando, restaurando, renovando, protegendo, dirigindo, como um rei, como um Deus, andando conosco como um homem, calçando os nossos sapatos, sentindo os nossos apertos. E é por isso que o Natal é tão maravilhoso, meus irmãos, e nós precisamos comemorar o Natal. Às vezes as pessoas perguntam por que eu gosto tanto de Natal. Chega nessa época, eu coloco o toque do celular de Natal, enfim, eu gosto de decorar a casa, eu gosto de tudo que envolve Natal. Sempre foi assim para mim. Mas é porque eu entendo, meus irmãos, que se nós somos cristãos, essa é a data mais importante do ano para nós. Não me importa se o Natal aconteceu 25 de dezembro ou não, você deve estar pensando aí na sua casa, não me importa. O que importa é que nós não podemos deixar de comemorar a vinda de Deus ao mundo para nos salvar. Muitos homens já vieram a esse mundo e foram conhecidos como salvadores, libertadores, em diversos lugares. Nós vemos Solano Lopes, por exemplo, lá no Paraguai. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele. Mas esse homem veio e foi conhecido no Paraguai como Salvador, o Libertador. Simón Bolívar, lá na Venezuela, se eu não me engano. San Martín, na Argentina. Homens que em algum momento foram vistos como libertadores, salvadores. Mas João, o apóstolo amado de Jesus, o seguidor, o amigo do peito de Jesus, aquele que dormia, né, com a cabeça encostada no peito de Jesus, ele diz, 1 João capítulo 4, versículo 14, e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O Natal aponta para isso, Deus vindo a esse mundo como Rei, como Deus, como homem,
como o maior presente que a humanidade poderia receber, promovendo salvação para mim e para você. E Jesus, meus irmãos, ele é então o Salvador do mundo. O verdadeiro sentido do Natal, o libertador, aquele que dissipa as trevas. João capítulo 1, versículo 1, ali em diante diz que Jesus, as trevas tentaram dominar Jesus, mas as trevas não conseguiram. Sendo Jesus Deus, as trevas foram vencidas pela luz. E Jesus ele vem a esse mundo dissipar as trevas, afastar as trevas. Jesus é a vida e vida em abundância. E Jesus, meus irmãos, é tudo que nós precisamos. 2020 não tem sido um ano fácil, 2020 tem sido um ano difícil, 2020 tem sido um ano de luta, de adversidades. Mas eu quero dizer para você que para 2020, Jesus foi tudo que nós precisamos para chegar até aqui, para atravessar um ano tão difícil. E para 2021, um novo ciclo que promete ser um ano muito melhor, um ano próspero de bênção, e assim nós pedimos a Deus, nós precisaremos muito de Jesus para isso. Eu quero terminar dizendo para você que no Natal é muito comum nós perguntarmos àqueles que nós amamos: o que você gostaria de ganhar no Natal? Tem alguma coisa que você está precisando? Tem alguma coisa que você quer muito? E aí as pessoas nos dizem o que elas querem, o que elas precisam, e às vezes nós vamos lá e presenteamos. Mas eu quero dizer que para você e para mim, o que nós mais precisamos no Natal, em 2020, 2021 e em todos os tempos, é Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor, porque o Natal nos lembra, meus irmãos, como nós somos abençoados por Deus. Como Deus ele nos ama e Ele cuida de nós. Jesus vem a esse mundo, Deus vem a esse mundo cuidar de nós. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais esse Natal. Por esse tempo, ó Pai, de cuidado, de bênção do Senhor. Jesus é o maior presente que a humanidade poderia receber. No ouro, no incenso e na mirra, presentes que Jesus receberam, nós podemos enxergar uma grande lição. Deus veio a esse mundo ficar conosco, caminhar conosco, cuidar de nós, nos governando como rei, nos entendendo como homens, e por isso nós não devemos nos preocupar, ó Pai, porque o Senhor é aquele que caminha conosco. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Essas são as verdadeiras lições que aprendemos com essa que é uma das primeiras visitas que Jesus recebe na sua vida humana. O Senhor veio para a humanidade, porque o Senhor Jesus é Emanuel, é Deus conosco, e nós somos privilegiados, pois em Cristo Deus habita conosco. Desde agora e para todo sempre. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha então, meus irmãos, uma semana extremamente abençoada. Nós temos chamado aqui na igreja de Semanas da Virada, porque são 2 semanas. Essa semana a gente tem várias coisas legais, então acompanhe aí pelo canal, pela igreja, nos cultos presenciais e online. Semana que vem também temos batismo, nós temos aí muita coisa boa, muito presente de Deus para a nossa vida. E certamente, 2021, nós temos orado por isso, clamado ao Senhor. Eu quero convocar a igreja por nessas 2 últimas semanas, orarmos por isso e pedirmos a Deus que 2021 seja realmente um novo ciclo, um novo tempo de muita bênção, de muita prosperidade. Que aquilo que foi difícil em 2020 seja revertido para bênçãos e chuvas de bênçãos derramadas sobre nós e sobre nossos lares em 2021. Seja próspero, seja abençoado. Beijo no coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus está aqui, está bem junto de mim. Ele habita dentro do meu coração. Deus está aqui, está bem junto de ti. Ele habita no meio da adoração. Deus está aqui, está bem junto de mim. Ele habita dentro do meu coração. Deus está aqui, está bem junto de ti. Ele habita no meio da adoração. Deus está aqui, está no meio de nós. Com alegria vamos todos celebrar.
gloriosa é sua presença, Ele quer manifestar o seu grande amor, graça sem fim, justiça e salvação. Os cegos verão, os mudos falarão, Jesus é o Filho de Deus, Filho de Deus, Emanuel, Emanuel, Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus, Emanuel, Emanuel, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deus está aqui, está bem junto de mim, Ele habita dentro do meu coração. Deus está aqui, está bem junto de ti, Ele habita no meio da adoração. Deus está aqui, está bem junto de mim, Ele habita dentro do meu coração. Deus está aqui, está bem junto de ti, Ele habita no meio da adoração. Deus está aqui, está no meio de nós, com alegria vamos todos celebrar. Gloriosa é sua presença, Ele quer manifestar seu grande amor, graça sem fim, justiça e salvação. Os cegos verão, os mudos falarão, Jesus é o Filho de Deus, Filho de Deus, Emanuel, Emanuel, Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus, Emanuel, Emanuel, Jesus, Filho de Deus. Emanuel é Deus conosco, Senhor Jesus, Deus Emanuel. 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 Filho de Deus, Emanuel, Emanuel, Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus, Emanuel, Emanuel, Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus, Emanuel, Emanuel, Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus, Emanuel, Emanuel, Jesus, Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante